Primeiro Jornal, Tirol FM, com as primeiras informações do dia. Hoje o assunto do nosso espaço de entrevista é novamente a concessão de rodovias estaduais. Por isso está comigo o presidente da SIC Vale do Taquari, Ivandro Carlos Rosa. Bom dia, Ivandro, tudo bem? Bom dia, Bruna, bom dia aos ouvintes da Tirol. Um bonito dia, né? Porque já estávamos ansiosos por chuva, veio uma pequena chuva. Não é toda a quantidade de volume que nós imaginávamos, mas já é algo que reconforta, muda o ambiente, né? E a gente se sente um pouco mais aliviado, né, de toda essa pressão que estávamos sentindo nos últimos dias aí pela falta de chuva. A previsão do tempo diz que ela fica a semana toda, então podemos ficar contentes com isso também. Com certeza, uma boa notícia. Bom, presidente, depois de muito tempo sem um retorno sobre os pedidos da região em alterações ou sugestões para o plano de concessões, finalmente o governo apresentou uma nova proposta, podemos assim dizer. Como tu mesmo bem falou, nós tivemos então esse trabalho já vem de larga data. A SIC Regional acompanha desde 2012, quando então o governador encerrava o mandato e se propunha a fazer uma renovação, fazer uma nova concessão, porque na época tinha Univias, Sulvias, né? Foi 15 anos muito pouco efetivos, porque não se fez obras, apenas se cobrou o pedágio e não se fez nada. Bom, aí o governador, então, na época, propôs a criação da EGR. Nós fomos contra, porque o Estado é ineficiente nessas medidas de competitividade, né? É um mercado muito difícil de operar. Bom, mas mesmo assim o governador não acolheu a opinião e a solicitação das associações e da federação e criou a EGR. Nós queríamos que lá se fizesse o leilão, lá se fizesse a concessão e que uma empresa pública não ia dar conta do investimento, porque não tem como buscar financiamentos para fazer obra, fica só nessa manutenção e que se mostrou muito ineficaz, por sinal. No início até tínhamos aquele conselho, Corep, que tentávamos ajudar, mas isso aos poucos foi desaparecendo. Então, na prática, esses últimos anos nós fomos atendidos muito precariamente pela EGR, e agora, então, o governo propôs um pacote lá em junho, e até julho foi a consulta pública, com a proposta inicial. Nós, logicamente, fizemos vários pedidos de aprimoramento do projeto, porque durante o ano, desde janeiro, eu sempre alertava, e a Codevat, as demais entidades, que os municípios tinham que ficar atentos para as suas demandas, porque agora é o momento de avaliar de que forma será feito os acessos municipais, os trevos e até digamos assim, adaptação de futuras obras que o município pretende fazer, futuras avenidas e loteamentos precisam ficar definidos agora. Ocorreu que durante essas audiências o governador tinha um prazo muito curto. Nós pedimos uma prorrogação e houve uma série de reuniões, prefeitos, as associações fizeram várias audiências a mais. Então, segundo o Estado, foram mais de 120 reuniões nesse período. E todas essas reuniões sempre se pediu maior volume de obras e inclusão de algumas obras estratégicas que nós achávamos importante. E para a SIC Regional, nós tínhamos pedido a inclusão da 332, que é aquela rodovia que sai de Encantado, em localidade de Jacarezinho, no sentido Arvorezinha, que interliga lá com a 386 na região alta, que para nós era algo muito importante, porque hoje está sob concessão do DAER, e o DAER não consegue fazer uma manutenção adequada e é um momento de muita dificuldade. Aqui também na região de Teutônia tem a 418, que é acesso a Poço das Antas, de Teutônia a Poço das Antas, que também a gente vê que a manutenção está muito precária, né? Então, assim, já que nós vamos assumir um compromisso de longo prazo com o governo do Estado, com a manutenção das rodovias, o governo precisa fazer uma contrapartida e melhorar a 418 e a 332, que são rodovias, a 129 aqui na região de Colinas, também Estrela. Ocorre que quando o governo então fez a devolutiva nas semanas passadas, nós nos deparamos então com um projeto com algumas adequações, e aí houve uma grande discussão
principalmente porque o governo não mexeu na questão da posição das praças, que era uma das reivindicações de alguns municípios, principalmente aqueles que estão com as praças sediadas no seu território no momento. A SIC regional vinha defendendo e continua defendendo a instalação do sistema de free flow, que é aquela cobrança automática, cobrança eletrônica, né? O governo alega que não há regulamentação ainda a nível estadual e nem federal, portanto esse equipamento deve ser instalado a partir de um terceiro ano. E o próprio governo admite que a arrecadação vai ser muito maior e que será possível daí incluir mais obras. Mas nesse momento o governo alega que não é possível incluir a 332 porque não há estudos técnicos lá no momento para saber o que precisa, quando vai ser o investimento. E a 418 também não estava no radar do Estado. Então a situação Evandro, difícil. A via que vai a Poço das Antas é a 419. Desculpa, 419, isso aí. Então a 419, que é a que vai a Poço das Antas, e a 332, que vai de Arvorezinha, no caso... Encantada Arvorezinha. E aí segue até a 386. Bom, esses foram os pontos que eles questionaram e que infelizmente não serão possíveis, né? Quais foram os pontos atendidos? Porque houve também uma solicitação de que algumas obras fossem antecipadas dentro desse prazo. Perfeito. Houve, na época da proposta inicial, o governo encaminhava a sugestão que a partir do 10º ano ocorreria a duplicação do trecho de Lajeado a Encantado. A gente sabe que aquele trecho é o pior da região em termos de fluxo e demanda de veículos. E propunha aqui na região de Estrela, a Teutônia, no terceiro ano, a obras de duplicação. Em função, então, da forte pressão dessas regiões que têm maior demanda no momento, o governo acabou invertendo essa lógica e esse trecho, então, da Rota do Sol de Estrela, da Boa União, até próxima a Teutônia, foi dividido em trechos. As proximidades da cidade se antecipou para o 6º ano e no trecho entre a parte mais interiorana ficou para o 8º ano. E lá na região de Lajeado até Arroio do Meio e mediações das cidades ficou então no 3º, 4º ano. Então realmente ficou bem mais, digamos assim, mais coerente com a demanda atual do trânsito essas obras. E também algumas outras obras que foram incluídas na região de Encantado, que a Associação Comercial de lá contratou uma consultoria, engenheiros especialistas em trânsito, até por sugestão do CODEVAT, da própria SIC, para que se fizesse um estudo localizado. Encantado foi um dos únicos municípios que atendeu a nossa sugestão, porque o município muitas vezes não tem equipe técnica suficiente para avaliar, porque são projetos de rodovia, não é aquele projeto que os profissionais da administração são acostumados a analisar, de aprovação de projetos de ruas urbanas, né? Uma infraestrutura diferenciada, né? Com obras de arte, viadutos e outras obras de contenção que são padrão DENIT, né? Então, Encantado fez um estudo e identificou que vários pontos da cidade precisariam de acesso, de viadutos, de rótulas alongadas, e isso foi atendido. Então Encantado e Arroio do Meio foram os municípios que tiveram maior incremento. Outra alteração que também veio na devolutiva foi a questão da exclusão das obras das imediações da BRF, que estavam no projeto inicial lá em Lajeado, e essas obras foram contratadas via município, com uma parceria do governo do estado, na permuta do terreno do DAER lá em Lajeado. Então isso, como vai ser executado pelo município na permuta do DAER, elas foram retiradas da concessão, ou seja, não precisa ser mais paga pela concessão, e sim vai ser pago diretamente pelo município. E a nossa avaliação é que o projeto precisa ser aprimorado. Primeiro, a gente viu assim, são 3 células de custo, digamos assim, centros de custo. Tem Boa Vista do Sul, que é uma praça que não arrecada muito, porque ela está muito acima em relação ao grande volume que é na região baixa. Por isso, se tivesse um pórtico daqui à Estrela, cobrando, por exemplo, R$1, nós teríamos uma arrecadação muito expressiva, não ficaria pesado para quem paga, porque a rodovia estaria duplicada, e teríamos uma arrecadação muito maior que nós temos em Boa Vista do Sul. Como ela só tem baixa arrecadação, as obras aqui acontecerão mais tarde, e a praça, o preço passou a R$ 9,59. É um preço expressivo, é alto, e as obras vão começar um pouco mais tarde.
Na região de Encantado, como as obras começam logo no terceiro ano, e tem muitas obras no trecho de Arroio do Meio, até depois de Encantado, até no sentido de Guaporé, lá a praça ficou com um orçamento de 9,67 o valor da praça. Então é altíssimo o valor, a gente tem essa clareza. E aí então no trecho de Cruzeiro do Sul, já que as obras ali acontecerão um pouco mais tarde, não tem tantas obras de arte, é um trecho mais, digamos assim, um trecho rural, né, aquela extensão que vai de Lajeado até Venâncio. Ali as obras acontecerão um pouco mais tarde e ali então o preço da tarifa ficou em 9,15. Perceba que não há Encantado pagar 128 que nem saiu na mídia. A Rota do Sol vai pagar a sua e Encantado vai pagar a Via Láctea. Não, isso não existe, isso é imaginação. Na verdade, o que vai acontecer sim, é que se chama subsídio cruzado, é que se vai se cobrar na 453, na Rota do Sol, e vai se fazer obras na 128. Isso foi demandado lá, nós demandamos lá em 2012, no Corep na época, e o governador então lá fez um decreto autorizando que a 128, que é a Via Láctea, ficasse linkada, digamos assim, conectada ali na Polícia Rodoviária, na rodovia pedagiada que é a 453. Então desde 2013 isso é oficializado por um ato do governador e isso está valendo desde lá. Claro que chama muito a atenção, porque se tu fores ver ao longo dos anos, o investimento na Via Láctea aqui é de 196 milhões, enquanto que todos os outros municípios da região, nenhum deles vai ter um aporte tão grande de investimentos como Teutônia, porque além da 128 tem trecho da Rota do Sol também que estão no território de Teutônia. Então se tu pegar aquele mapa dos investimentos, o município que vai ter maior investimento é Teutônia. Por isso, às vezes, tem essas questões que são naturais e que a gente respeita, né? Mas é por coincidência, porque aqui está 2 rodovias. A maioria dos municípios tem uma rodovia só. Falando nessa questão de municípios, Ivandro, explica pra gente o que está acontecendo com essa, digamos que, discussão entre região da parte alta e região da parte baixa, principalmente desses municípios que compõem a ANVAT. A gente acompanha que há uma certa, eu diria, discussão ou um embate entre os municípios. Bom, eu acho que o que tem que ficar claro é que é legítimo que o prefeito defenda o seu território e os benefícios, porque é para isso que ele foi eleito e ele tem o compromisso né, de fazer essa defesa. O que me preocupa um pouco é a questão assim, de questionar a ANVAT, dividir o território. O que eu digo é que o prefeito Sandro é um prefeito de diálogo, um prefeito experiente, né, um prefeito que faz todo o trabalho possível para pacificar e conduzir da melhor forma possível. E para ele, também ele não pode tomar partido de um contra o outro. Contradiz a lógica da associação, que a associação é de agregar. Agora, o que eu vou te dizer da região alta? A região alta está sofrendo há muitos anos com o péssimo serviço que o DAER oferece, com a manutenção das rodovias. E eles veem nesse momento uma oportunidade de resolver esse imbróglio. É uma região que até conversamos no final de semana, eu estive sexta-feira, eu fui a Ilópolis, a Arvorezinha, no sábado eu fui a Antagorda, Dr. Ricardo, ou seja, eu frequento com muito frequente as minhas idas na região alta, até em função das associações comerciais que são filiadas à Cicla da região alta, e até por questões de trabalho, negócio, tem obra em Arvorezinha, tem obra em Antagorda, então a gente circula. E realmente as condições de estrada são péssimas. E eles estão há muitos anos com o movimento de fomento do turismo, uma recuperação dos museus, uma rede de recuperação dos moinhos, né? Agora tem a questão do Cristo ali Encantado. Então tem uma série de ações, investimentos na área do turismo, como é o caso do Trem dos Vales, e eles precisam qualidade de rodovia para que o turista consiga vir. Então é justo e legítimo. Agora, o que eu falo sobre divisão, eu acho que é uma falta de noção estratégica. Porque assim, nós somos uma região minúscula, nós temos 3% do estado. Se nós nos dividirmos, nós vamos passar de minúscula para insignificante.
Então essa é a minha visão. Não sou dono da verdade, não tiro em nenhum caso a legitimidade dos municípios de reivindicar, e nós também estamos ajudando. A gente entende que o Vale é um todo. Não adianta a gente resolver parte dos problemas do Vale e outra parte ficar para trás. Só que essa decisão ela tem que partir do governo do Estado. Eu acho que essa demanda é legítima. Tem que se fazer uma pressão política mesmo para que agora se resolva e de uma vez por todas se resolva. O que nós tínhamos proposto para o governo do Estado era na região da 332, que é a rodovia tronco lá da região alta, colocar esses pórticos de cobrança automática, que é o chamado free flow, né, que faria uma arrecadação mínima, mas daria condição para ter boas condições de trafegabilidade naquela rodovia e terceiras faixas nas serras principalmente e adequação dos trevos. Mas o governo então inclusive no encontro de quinta, né, que nós tivemos com o secretário, eu reivindiquei mais uma vez, eles alegam que não tem informações, não tem levantamento de dados para ver o que seria necessário investimento e aí modular isso na proposta. Nós solicitamos para o DAER no ano passado e o DAER fez um levantamento para a SIC regional que o investimento daquela região seria em torno de 30 milhões. Este ano o DAER está fazendo um aporte de 11 milhões, então não é que não está tendo investimento. O que se alega é que as obras são muito paliativas, elas não envolvem a estrutura da rodovia, como é o caso da 419 que tu citou aqui há pouco. A gente vê no sentido Poço das Antas também fazer remendos, mas a qualidade do pavimento está muito deteriorada, então tu tem que fazer uma recuperação de drenagem, limpeza das sarjetas, tu tem que melhorar a infraestrutura da rodovia, e isso requer um investimento um pouco mais robusto. Só que o que acontece é que nós temos que avançar com essas reivindicações e comprometer o governo a fazer esse aporte, porque a gente precisa, senão nós vamos ficar mais 10 anos, como a gente ficou com a GR, pagando altas tarifas, porque aqui em cima a gente paga 6,30, já era 7 aqui em Boa Vista do Sul, agora é 6,30, e a qualidade da rodovia é muito ruim. Então nós precisamos realmente avançar. É necessário que se chegue a um acordo ou a gente corre o risco, inclusive, de ficar de fora do edital, desse edital não chegar a sair? Bom, o governador lançou o edital do Bloco 3, que é da Serra. Agora ele está focando a discussão no Bloco 2, que é o que inclusive inclui o Vale do Taquari. Não é só o Vale do Taquari, na verdade ele pega toda a região de Marau e vai até Erechim, são 416 quilômetros, né, de toda essa concessão. Eu acredito que é possível se chegar a um bom tom. Se não for possível, né, a região pode reivindicar que fique de fora, daí vai depender do próximo governo, né, que a gente não tem nem candidatos definidos ainda, a gente não sabe quem será, e é uma discussão que daí provavelmente vai se alongar, né. Eu acho que a gente tem que ver com muita cautela, porque a gente o governador, vamos dar nome aos bois, o governador Tarso criou a EGR, decisão errada na nossa opinião. O governador Sartori prometeu excluir a EGR e achar uma solução melhor, passou os 4 anos e não o fez. Agora o governador Leite está no 4º ano de mandato e até agora não resolveu. O que a gente vai esperar? Mais o futuro governador, mais 4 e aí nessa jogada nós continuamos com esse péssimo serviço na rodovia, continuamos perdendo investimento para outras regiões que têm melhor infraestrutura e melhores condições de trafegabilidade. Então acho que a gente tem que ter um pouco de bom senso, e tem o custo de fazer, mas tem o custo de não fazer. Porque se eu não invisto, se eu não tenho rodovias, infraestruturas em condições, as empresas investem em outras regiões que têm. E infelizmente a gente vai ficando para trás. É verdade. Inclusive, a previsão para o lançamento do edital é ali por abril. O secretário semana passada me falou que a ideia seria no final de março, né? Que seria a ideia do governo do estado. Mas isso é apenas um cronograma, né? A gente vai ter que ter muitas discussões. A SIC regional tem criado esses painéis de discussão. Há uma divergência muito grande entre os municípios, a gente respeita. Cada associação comercial defende o seu território e é assim que funciona, mas nós como entidades regionais temos que respeitar e buscar consensos.
né? Buscar um melhor alinhamento, né? Porque a gente não tem só isso na pauta, né, Bruno? Eu até gostaria de falar das outras demandas, que são muitas, né? Que a gente tem encaminhado, a gente tem a APL em fase de reconhecimento, a gente tem jornada de alimentos que vai acontecer nos próximos dias, a gente tem um planejamento estratégico do ano iniciando com 20 e poucos projetos em várias regiões e várias frentes, né? Então acho que esse é um dos temas, quem sabe o mais importante, até por função da relevância dos investimentos e do prazo que vai vigorar, mas não é só isso. Acho que a SIC tem muito mais frentes e a gente precisa também avançar nas outras. Com certeza. Ivandro, em breve a gente volta a falar dos demais projetos da SIC Vale do Taquari. Infelizmente o nosso tempo para hoje está encerrando. Eu agradeço muito a tua participação por vir esclarecer toda essa situação que envolve a concessão das rodovias estaduais e deixo agora um espaço para as tuas considerações finais. Eu vou reforçar aquela informação que eu falei no início do programa. Lá em 2012, a SIC, juntamente com as administrações municipais, contrataram um estudo, EVTE, que seria um estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental da duplicação da 129-130. E desde lá a SIC vem acompanhando esse trabalho. Nós não chegamos aqui ao acaso. Esse é um trabalho de muitos anos, pelas dificuldades que a gente tinha com univias, sulvias e tudo mais. O governador criou a EGR, nós participamos ativamente, eu sempre estive no conselho desse conselho regional, que é o COREP, né, que é o do trecho 7 aqui. Depois disso, no meio desse trecho, teve a concessão da 386, que a SIC foi muito atuante. Então o presidente Ito, juntamente com o CODEVAT, até essa semana lembrava que há 5 anos estavam participando da audiência pública em Porto Alegre, na NTT, sobre esse tema. Então há uma caminhada e um aprendizado, mas nós precisamos avançar. Acho que a 386 é um belo exemplo de que há uma concessão bem amarrada, as obras acontecem e os problemas são resolvidos. E agora chegou na hora das rodovias estaduais. Então acredito que sim, tem espaço para aprimorar os projetos e nós temos que ser muito pragmáticos. Qual é a região que a gente quer deixar para a próxima geração? Com boa infraestrutura ou uma EGR como herança? Eu não gostaria de deixar a EGR como herança para os meus filhos. Muito obrigada, Ivandro. Boa semana. Boa semana a todos os ouvintes e estamos sempre à disposição.